Fala pessoal, estou novamente aqui. Então, para a gente começar a falar da integração numérica, né? Então, óleo vaza de um tanque a uma taxa RT, litros por hora. A taxa decresce à medida que o tempo passa e os valores da taxa em intervalos de 2 horas são mostrados na tabela a seguir. Tá? Encontre, através da regra do trapézio, uma estimativa para a quantidade total de óleo que vazou. Tá? Bom, pessoal, regra do trapézio. Nós temos tempo, que no caso representa a nossa variável x, e RT, que representa a nossa função. Tá? Ou seja, a representação desse nosso valor, da nossa taxa, né? De vazão, né, em relação ao tempo. No caso, o volume, tá, ele vai ser representado pela integral de 0 até 10 da nossa função r de t dt, né? Ou seja, quando eu pego essa taxa, essa vazão, e integro em relação ao tempo, eu estaria calculando o volume. Tá? E a gente vai usar a regra do trapézio, certo? Para usar a regra do trapézio, eu vou aqui na nossa planilha de integração, método do trapézio, tá? Nós temos, no caso, de 0 até 10, tá? Nós temos de 0 até 10, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 intervalos, né? Então a gente está dividindo por 5, a amplitude então é 2, e a gente vai de 0 até 10 com amplitude 2. Muitas perguntas, professor, não tem a função. Realmente, nós não temos a função. Nós temos os valores da função, olha lá, 8.7, então eu vou colocar aqui, para 0 é 8. Né? É 8.7, né? Para 2 é 7.6, para 4 é 6.8, para 6 é 6.2, para 8 é 5.7 e para 10 é 5.3, né? Então ele forneceu esses valores, tá? E agora a gente vai aplicar aqui a questão da soma, né? Esse primeiro valor, ok, né? É esse valor dividido por 2. Este valor é a soma dos intermédios, né? Então a soma dos valores que estão aqui no meio, tá? E o valor final aqui, ele é o valor médio desse carinha aqui, né? Dividido por 2. Então nós temos aqui todos os valores, tá? Todos os valores. E a nossa área abaixo do gráfico, né, vai ser dado, então, pelo valor de 66,6. Tá? Então nós teremos aqui aproximadamente 66,6 litros, já que se trata do volume de óleo vazado. Né? Uma aproximação, uma estimativa para esse cálculo. Tá? Vamos para o próximo. Aplicando a regra do ponto médio com n igual a 8, estime a área formada pela função 2 mais seno de x no intervalo de 0 a π. Use 4 casas decimais para cálculos intermediários e para a resposta final. Então ele quer a área S vai ser dada pela integral de 0 até π de 2 mais seno de x dx. E pelo método do trapézio, pelo método da regra do ponto médio, nós vamos ter o valor aproximado de, né? Então vamos aqui para a planilha de integração, ponto médio, nós temos de 0 até π, tá? Note que normalmente esse π ele acaba trazendo alguns certos problemas, tá? Π. Então eu vou colocar aqui 3,1415, tá? Ou melhor, 3,1416.
ele vai calcular a amplitude, vai trazer para nós, calculando os pontos médios. A gente precisa estar trabalhando aqui com n igual a 8, tá? Então vamos mudar aqui para 8. Tá? Temos as nossas secções, certo? Então são 8, a gente vai até o oitavo, tá? A gente vai até aqui, perfeito? Já fez as subdivisões, né? Aqui a gente não vai precisar, deixa eu só excluir, tá? A gente vai até este ponto. A nossa função, aqui é o nosso valor do x médio, né? Do nosso intervalo. Este valor aqui ele não entra, né? Esse valor ele não entra, lembrando disso. E a gente vai calcular o valor da nossa função para 2 mais seno do valor, seno do valor de x até então o nosso ponto médio final. Tá? A somatória, então, é 21, 12, 58. A área, 8,29, 61. Né? Tomando cuidado que, né, esse primeiro ponto médio é neste intervalo é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Então são 8 pontos médios. Por isso que esse daqui ele não entrou, tá? Então ponto médio de cada intervalo, tá? Então 8,2961, né? 8,2961 unidades de área, né? Ou unidades quadradas. Uma aproximação para esse nosso valor. Tá? Vamos para o próximo. Estime a área A sob o gráfico de f de x igual a 1 mais x ao quadrado, de x igual a menos 1 até x igual a 1, usando 3 retângulos aproximantes e extremidades direitas. Tá? Então note que esse aqui é um método que não está relacionado nem ao método trapézio, nem ao método do ponto médio. Tá? São retângulos aproximantes, por mais que o ponto médio seja um método de retângulos aproximantes. Tá? Então o que nós teríamos que fazer? Tá? Vou fazer aqui primeiramente, né, uma representação gráfica para conceituá-los. Tá? A gente está trabalhando com intervalo de menos 1 até 2. Então aqui é o 0, aqui é o 1. Tá? De menos 1 até 2. Tá? E nós vamos fazer então aqui uma relação com esta função, né? Então, quando essa função ela é zero, né? O x é zero, ela passa pelo 1, né? E depois ela é uma parábola crescente para cá e uma parábola crescente também para cá. Né? Essa é a nossa f de x. Né? Então, eu vou trabalhar aqui com 3 regiões. Tá? O que acaba acontecendo? Eu vou ter 3 intervalos. Então eu preciso determinar quais são as amplitudes, né? Então eu preciso do nosso ΔX. ΔX é dado por B menos A, então nós teremos aqui 2 menos o menos 1, dividido por N, que são 3. Tá? Então nós teremos 3 dividido por 3, então o nosso ΔX ele é igual a 1. Tá? Então a gente vai estar trabalhando de menos 1 até 0, nosso primeiro intervalo. O segundo intervalo de 0 até 1 e o terceiro intervalo de 1 até 2. Né? A gente vai estar calculando essas áreas aqui embaixo. A questão dita aqui é qual extremidade que a gente vai estar utilizando? É a extremidade direita. Né? Então quer dizer que nós vamos estar formando este retângulo, a extremidade à direita, este retângulo,
esta extremidade também à direita, e este retângulo aqui, né, que é também de extremidade à direita. Essa é a nossa aproximação pela direita. Se fosse pela esquerda, a gente tomaria este ponto, tá? E sempre tomando a esquerda como esse ponto, tá? Então a gente vai calcular a área desses três, tá? Então o valor desta área dado por esse método vai ser dado, vai ser dado por área A vai ser igual a integral de 1 mais x ao quadrado dx de menos 1 a 2 vai ser muito próxima do valor do nosso ΔX, que é a nossa base, vezes, no caso, extremidades à direita, então F0 mais a F1 mais a F2. Tá? Então a nossa área ela vai ser aproximadamente igual. Nosso ΔX é 1 vezes a F de 0. Colocando 0 na nossa expressão vai dar 1. Para 1 ela vai ficar 1 mais 1 ao quadrado, que também é 1. E para 2 nós teremos 2 ao quadrado, que é 4, mais 1, 5. Então mais 5. O que vai estar gerando para nós uma área de 7 unidades de área. Tá? Então a aproximação seria 7. Lembrando que a gente poderia, nesse caso, calcular o valor da integral. Né? O valor da integral seria x mais x ao cubo sobre 3, calculado de menos 1 até 2. Tá? O que geraria para nós 2 mais 8 terços, menos 1 terço. Tá? O que seria então 1 mais 7 terços, que seria igual então a 3 10 terços. É isso mesmo. Deixa eu verificar se eu não fiz nenhuma gafe. Ah, fiz. Aqui vai ficar mais 1. E aqui também vai ser mais 1. Perdoe. Então nós teríamos 3 mais 9 terços. Seria igual então a 3 mais 3, que seriam 6 unidades de área, o valor exato. Nós temos um erro aí de 1 unidade de área devido à aplicação desse método. Tá? Já veja que nesse caso não daria para a gente aplicar a planilha, né? Se não for, já que se trata de aproximações à direita ou aproximação à esquerda. Tá? Vamos para o próximo. O próximo vai falar de interpolações. Eu já vou falar das interpolações de forma direta, tá? Nesse vídeo. Então, considerando o conjunto de dados dispostos na tabela, né? Tempo e volume, estime o valor do volume para 4,12 minutos. Apresente sua resposta com 2 casas decimais. Então, vamos pegar a nossa planilha de interpolação, tá? Interpolação linear. Nós temos 3, 14, 5, 6. Né? Então, 3, 14, 5, 6. Né? Então, o volume ele está decaindo ao longo do tempo e ele quer para 4,12. Né? Então, para 4,12, nós temos um volume de 9,52. Tá? Então, nossa resposta, o volume para 4,12 minutos é aproximadamente 9,52 litros, neste caso. Perfeito?
Vamos para a próxima. Para o reservatório de água, é fornecido os valores da temperatura da água em relação à profundidade do tanque conforme a tabela. Tá? Profundidade 1, 1,5, 2, temperatura de 66, 52 e 18. Tá? Considerando os três dados pontuais, determine o polinômio interpolador do segundo grau. Tá? Então note que ele quer o polinômio interpolador, não quer que a gente faça uma estimativa. Então vamos para a interpolação quadrática, vamos digitar os pontos, nós temos então 1,66, tá? O ponto 2, 1,5, 52, o terceiro ponto, 2 e 18, tá? Ele forneceu para a gente, então, quem é o valor de A, B e C, tá? Então, nós temos que o polinômio interpolador, neste caso, y, vai ser igual a menos 40 vezes x ao quadrado, mais 72x, mais 34. Tá? Então, esse polinômio satisfaz a condição para que a gente possa fazer a interpolação. Então, se eu quero para 1,3, depois é só substituir no polinômio, né? Ou substituir diretamente aqui, olha, qual que vai ser a temperatura da água para 1,8 de profundidade, vai dar aqui aproximadamente 34 graus Celsius, tá? Mas ele só quer o polinômio interpolador, tá? Dado o conjunto de dados discretos, então aqui a gente tem 4 pontos, né? Calcule o valor da f de 0,6 utilizando o polinômio interpolador de Lagrange, tá? Então vamos lá para a nossa planilha de interpolações. Interpolação polinomial, que é o de Lagrange, para 4 pontos, tá? Então, primeiro ponto, 0, menos 1. Segundo ponto, 0,5 menos 1,25. Terceiro ponto, 1 menos 3. Quarto ponto, 1,5 menos 6,25. Tá? Ele quer que a gente estime para 0,6. Então, para 0,6, nós teremos os coeficientes de Lagrange, né, e o valor da função menos 1,48. Tá? Então, f de 0,6 é aproximadamente menos 1,4800, né? 1,48 o valor dessa função. Perfeito? Bora para o próximo. A tabela a seguir está assinalado o número de habitantes na cidade A em 4 censos. Um censo realizado em 1950, um em 1960 e um em 1970. Usando o polinômio interpolador de segundo grau, estime a população para quando o ano for de 1965. Tá? Então vamos lá para o polinômio interpolador de segundo grau, né, o quadrático. Nós temos então 1950, 877.500. No ano de 1960, nós temos uma população de 901.901.600, é isso? 91.600. E para a população de 1970, nós temos 925.900. Tá? Deu um probleminha aqui no valor do cálculo. Deu um valor, acho que muito fora. Né? E ele pede, então, a estimativa para 1965. Então, 1965, nós teremos ali aproximadamente
913.725. Tá? Então, a gente pode colocar aqui polinômio interpolador 2 para 1965, indica que esse valor vai ser muito próximo de 913.725 habitantes. Perfeito? Bora para o próximo. A partir das informações existentes na tabela abaixo e considerando o polinômio interpolador de Lagrange, determine o valor do polinômio para 0,3. Tá? Então nós temos que tomar cuidado com os valores. Então nós temos 4 pontos, né? O 0, 1, 2 e o 3. Tá? Então, polinômio interpolador de Lagrange, 4 pontos. Para 0, o y é 0. Para 0,2, nós temos 2,008. Terceiro ponto, para 0,4, nós temos 4,064. E para o quarto ponto, 0,5, que é 5,125. Né? E a gente quer para 0,3. Né? Então, para 0,3, nós teremos que o valor da função, né, ou o valor do nosso polinômio, vai ser de 3,0270. Tá? Então, polinômio para 0,3, ou o valor de y, né, através da interpolação, será de 3,0270. Tá? Próximo. Ajustes de curvas. Pessoal, vou parar esse vídeo aqui para não ficar muito grande. Depois eu retomo, então, os ajustes de curvas. Então, até daqui a pouquinho, eu já volto.